Você que nos acompanha de casa, você está também convidado a abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura nesta noite. Quero pedir ao nosso seminarista, Alex, que esteja nos ajudando. Eu estarei lendo os versículos ímpares e o nosso querido irmão estará lendo os versículos pares. Portanto, abramos então a palavra do Senhor lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Antes, incline a sua cabeça, feche seus olhos, rogue ao Senhor pela iluminação do seu Santo Espírito sobre a sua vida nesta noite. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Sua preciosa palavra. Ilumina, Senhor, corações, mentes nesta noite. Ó Deus, que tudo aquilo que for dito possa ser dito, Senhor, do Teu coração para o coração do Teu povo. Ilumina, Senhor, o entendimento. Aquece, Senhor, os corações nesta noite, para que ao sairmos daqui, possamos estar plenamente, Senhor, certos daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. É a oração que a Ti fazemos e Te agradecemos no nome de Jesus, na força e no poder do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, assim diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As asas do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, o tema da minha mensagem nesta noite: vivendo um novo tempo na presença de Deus. Certamente, tanto eu como você experimentamos muitas coisas no ano de 2020 e também no ano de 2021. Quando olhamos para o nosso presente, vemos as dificuldades que enfrentamos e que, de certa forma, tem nos afligido, nos angustiado, tirado a nossa paz, a nossa alegria. Achamos que a fase difícil parece que nunca vai passar. É só você ligar a TV, principalmente a TV aberta, buscar os jornais
que você vai ter um acesso ilimitado de notícias que deixarão você certamente entristecido, certamente sem esperança de dias melhores. Mas eu quero dizer para você, e digo isso com toda certeza no nome do Senhor Jesus, que tudo passa. Nada dura para sempre. Mas o tempo de Deus é permanente e eterno. Sua vontade é soberana. Seus desígnios são imutáveis. Não é homem para mentir. O tempo humano é passageiro. Mas um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. Se você observar, você que está com a sua Bíblia aberta, o profeta Isaías tinha um certo parentesco com o rei Uzias, também conhecido como Azarias. Ele foi ungido rei aos 16 anos de idade. Mas ele se exaltou em sua prosperidade e desobedeceu a Deus quando queimou incenso. Algo que era permitido apenas e restrito aos sacerdotes. A consequência foi uma consequência terrível. Recaiu sobre ele uma doença terrível e ele se tornou um leproso. E a morte do rei chegou, abalando as estruturas do reino, trazendo um tempo de decadência para o povo, trazendo um tempo de incertezas. E o que é interessante é que, tanto eu como você, temos experimentado também um tempo repleto de incertezas. Mas a Bíblia diz que o ano da morte do rei Uzias foi um tempo muito difícil. Mas quando Isaías entrou no templo, ele pôde ver algo que nenhum ser humano em nossos dias pode ver. Ele contemplou a glória de Deus. Foi transformado e enviado para cumprir o seu chamado profético. E uma pergunta que surge certamente para nós nessa noite: como viver o novo tempo de Deus em nossos dias? Como experimentar uma mudança radical, uma mudança de mente, mudar a nossa cosmovisão, mudar a nossa visão de mundo, mudar as incertezas que vivemos neste mundo cheio de dificuldades? Como experimentar o novo tempo da parte de Deus em nossos dias? Sei que nós estamos vivendo num novo tempo que certamente jamais voltará a ser o mesmo. Hoje nós estamos experimentando, nós estamos vivendo realidades que jamais voltarão a ser diferentes. Jamais teremos as relações humanas iguais às relações que tivemos há 2, 3 anos atrás. Tudo está mudando e mudando de uma maneira muito rápida. Mas a Bíblia diz que o ano da morte do rei Uzias foi um tempo muito difícil.
mas foi um tempo de grande mudança e de grande transformação na vida do profeta Isaías. Tempo de muitas dificuldades, tempo de muitas lutas, onde nossa maneira de viver e de interagir com as pessoas ao nosso redor também foram profundamente alterados. E a pergunta é: como devemos viver em nosso tempo, nesse tempo, em que as relações humanas estão mudando de maneira galopante, onde as redes sociais têm influenciado muito mais do que os pais dentro da própria casa. Precisamos certamente refletir com o profeta Isaías e descobrir um novo tempo de Deus para a nossa vida. Precisamos olhar para a palavra de Deus e ver esse tempo que Deus está preparando para cada um de nós. Porque nada, absolutamente nada acontece por acaso. Primeira coisa, observem vocês aí, versículo 1 a versículo 4. Poderíamos dizer que um novo tempo para conhecer melhor a Deus. O profeta Isaías descobriu que aquele tempo difícil, na verdade, seria o momento para que a glória de Deus se manifestasse diante dos seus olhos. Isaías descobriu que aquele tempo, apesar das dificuldades, das lutas, da morte do rei, da incerteza do povo, era um tempo, na verdade, de conhecer melhor a Deus e sua preciosa vontade. Observem vocês que Isaías entra no templo. Versículo 1. E a primeira atitude de Isaías, ao ver o caos social, a angústia, a incerteza, as dificuldades, as lutas, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Buscar a presença do Senhor no templo. Interessante que nós estamos vivendo um tempo de pandemia e o que está acontecendo é exatamente o contrário. Tem pessoas que não voltaram e não querem voltar. Estão ansiosas, estão temerosas, estão preocupadas. E observem vocês que a primeira atitude que Isaías toma ao ver o caos diante dos seus olhos, ao ver a incerteza que surge no reino, é entrar no templo, é buscar a face de Deus, é se voltar para a casa do Senhor. Ali seria certamente o lugar certo para recomeçar todas as coisas. Todas as coisas. Hoje, diante da pandemia que ainda estamos vivendo, e da impossibilidade de muitos irmãos participarem do culto congregacional, eu quero dizer para você que nós temos hoje um grande privilégio. Não quero aqui discorrer sobre a importância de congregarmos e de estarmos na casa do Senhor. Nós já sabemos que isso é muito importante. Mas em tempos difíceis, como estes que estamos vivendo e que muitos não podem ir à igreja, temos uma certeza inabalável. Aonde quer que o nome do Senhor seja invocado por um coração reto e contrito,
Deus se fará presente. O escritor aos Hebreus fala da importância de estarmos na igreja, de frequentarmos a igreja, ainda mais quando o dia se aproxima, e este dia é o dia do Senhor, é a parousia, é a segunda volta de Cristo. Então, quanto mais se aproxima a volta de Cristo, tanto mais o povo de Deus precisa congregar, precisa estar na igreja, precisa buscar a face de Deus. Portanto, se você, meu querido irmão ou irmã, que está me ouvindo nesta noite com um coração turbado pelo fato de ainda não poder ir à igreja, lembre-se com todo o seu coração que o Senhor está em todo lugar. E neste tempo difícil, tempo de reclusão social, você pode buscá-lo com todo o seu coração, mesmo em sua própria casa. Mas é evidente que nada, absolutamente nada se compara a estarmos na igreja, como o povo de Deus, nesse ajuntamento santo, onde o povo de Deus se reúne como igreja de Deus, para o adorar em espírito e em verdade. Esse é o grande propósito de Deus, receber de nós toda a nossa adoração. Eu não quero dizer com isso, quero repetir, quero enfatizar que você não deva vir à igreja. Se você não se enquadra nas condições que limitam o seu ir e vir, você deve fazer parte do culto presencial. Porque você vai ao mercado, porque você pega ônibus, você pega trem, você não deixa de fazer as coisas cotidianas da vida. Todas as outras coisas você está fazendo. Você vai à padaria, você vai ao mercado, você vai ao açougue. E certamente a igreja, tendo a preocupação de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, certamente a igreja está preparada, não só a nossa igreja, mas todas aquelas igrejas que são sérias, que têm real compromisso com Deus e com o povo de Deus, para receber você com total segurança. Não é verdade, irmãos? Temos ali o totem com álcool gel, temos o tapete, estamos de máscaras, estamos tendo aquele cuidado. Então, não há razão para temer, muito pelo contrário. Eu acredito que a igreja é o lugar mais seguro para você estar hoje. Não há lugar melhor para se estar do que na casa do Pai. É evidente que você deva escolher um lugar que siga todos os protocolos necessários para que você tenha, juntamente com a sua família, segurança e paz em seu coração. Porque vir ao culto também, sem esse sentimento de segurança, de paz no coração, mas com medo de pegar o vírus ou ficar doente, irmãos, isso certamente irá impedir você de adorar a Deus de maneira correta. O escritor aos Hebreus, como eu disse anteriormente,
diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Agora também, olhando essa perspectiva, olhando o versículo 2 e o versículo 3, eu quero dizer a você que ele vê, Isaías percebe ali uma atmosfera de adoração a Deus ao entrar no templo. Observem vocês aí o versículo 2 e o versículo 3. O ambiente que Isaías presenciou foi um ambiente de louvor, um ambiente de adoração dos anjos cantando ao Senhor. O louvor liberta, o louvor alegra, o louvor transforma a alma. Por isso a igreja, em tempo de crise, em tempo de luta, tem que abrir os lábios e louvar o Senhor com todo o coração. Quando adoramos o Senhor em espírito e em verdade, Deus se faz presente em nossas vidas e muda todas as coisas para a glória do seu nome. O louvor é importante. O louvor é um ato de adoração, é um ato de total entrega a Deus e de reconhecimento de que Deus é digno de receber de nós toda adoração, todo louvor, toda glória. Mesmo diante das lutas mais difíceis, nós precisamos louvar a Deus, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Quero dizer para você, isso eu tenho absoluta certeza, desde o primeiro momento que se falou em pandemia, eu tinha certeza absoluta de que Deus estava no controle de todas as coisas. Não precisamos ter medo, não precisamos deixar o nosso coração turbado, muito pelo contrário. Precisamos lançar fora o medo e pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê segurança e a certeza de que Deus está conduzindo a nossa vida. A nossa vida. Também você pode observar aqui no verso 4, você vai perceber que Isaías vê também o agir de Deus naquele momento. Quando o profeta entrou na casa de Deus, foi surpreendido primeiro pela glória de Deus, enchendo o templo. Não conseguiu fazer nada mais do que apenas contemplar o poder e a glória de Deus. Queridos, quando confiamos no Senhor, nós aprendemos a viver na dependência do Senhor, vendo que o seu poder, a sua providência se manifesta em nossa vida em toda e qualquer circunstância. Não sei se você teve a possibilidade de conversar, e permite dizer, presbítero Washington, da luta que o presbítero Washington atravessou. Eu não sei se você viu na televisão, nos jornais, uma menina que foi assassinada no trem. Ele estava no trem naquele dia. Depois você para um pouquinho, conversa com o presbítero ali para ele contar um pouco para você daquilo que ele passou. Ele estava em meio àquela troca de tiros. As cápsulas das balas caíam sobre ele. Mas Deus estava o guardando naquele momento. Os braços do Senhor envolviam a sua vida.
Deus estava cuidando dele, mesmo diante de uma situação que ele não havia previsto e jamais pensava que um dia iria passar, não é verdade? É isso que Deus faz conosco. Às vezes nós enfrentamos certas situações que nem nos damos conta, mas é Deus cuidando de nós. Aquele tempo caótico se tornou, queridos, o momento em que Isaías viu a glória de Deus. Do mesmo modo, em nossos dias, nós podemos entrar na presença do Senhor em adoração e contemplar a manifestação graciosa da sua presença em nosso meio. Não temos a possibilidade de ver a glória de Deus, porque se isso acontecesse conosco, certamente nós morreríamos. Mas esse tempo de crise, esse tempo de dificuldade, queridos, que nós enfrentamos atualmente, é um tempo para contemplarmos a manifestação graciosa de Deus, com sua poderosa mão sobre nós, e ver o seu cuidado conosco. Este é o tempo propício de conhecer mais a Deus, e a manifestação da sua graça soberana, e a sua misericórdia que dura para sempre e que se renova a cada manhã. Segundo lugar, versos 5 a 7, esse tempo também é um tempo de transformação. O profeta Isaías, após ser impactado pela glória de Deus, passou a olhar para si mesmo e por isso entendeu que precisava fazer algo. Ele precisava de uma mudança radical em sua vida. E a primeira atitude que ele teve para que a mudança realmente acontecesse foi reconhecer os seus pecados diante de Deus. Quem pode ler, por favor, seminarista, o verso 5, você que está com o microfone. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, observem vocês que após compreender que estava diante de um Deus santo, santo e santo, o profeta Isaías sente que é pecador e se arrepende de seus erros, confessa o seu pecado e reconhece que vivia no meio de um povo também pecador. Quando passamos por tempos difíceis, por momentos difíceis, temos a tendência de culpar as outras pessoas. Temos a tendência de colocar a culpa no outro. Temos a tendência de sempre buscar na outra pessoa a causa do nosso fracasso. Mas observem vocês aqui, queridos, ele olha para o seu coração, ele olha para a sua própria vida, e assim também nós precisamos, na verdade, reconhecer as nossas próprias falhas. E só reconhecer? Absolutamente não.
nós precisamos corrigi-las. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Aquele que roubava não roubará mais. Aquele que matava não matará mais. Aquele que mentia não mentirá mais. Aquele que vivia uma vida promíscua viverá agora uma vida reta, santa e agradável a Deus. Precisamos reconhecer a nossa finitude, fragilidade diante das lutas que enfrentamos. É um outro grande problema que temos. Porque nós acreditamos que temos a capacidade de enfrentar tudo sozinho. Né? Nós achamos que temos condições de superar os reveses da vida, os intempéries da vida. E às vezes temos a petulância de dizer: eu não preciso de ninguém para me ajudar. Quando, na verdade, tudo aquilo que nós somos hoje, tudo aquilo que você é hoje, você dependeu de alguém para chegar até aqui. É só você olhar para o seu passado e você verá muitas pessoas que cruzaram o seu caminho e foram bênçãos de Deus na sua vida. Principalmente os nossos pais. Principalmente os nossos pais, que não medem esforços para nos ajudar, para fazer o melhor, para nos dar aquilo que eles não tiveram. A Bíblia diz que quando Isaías confessou o seu pecado, um dos serafins pegou uma brasa de fogo no altar para queimar os lábios de Isaías. Este fogo aqui, queridos, é uma representação clara do poder do Espírito Santo para purificar e capacitar Isaías para o chamado profético que Deus lhe concederia. Após o anjo tocar os seus lábios com a brasa viva, declarou para Isaías que ele estava o quê? Perdoado de seus pecados e agora estava pronto para servir a Deus. Como nós necessitamos diariamente, queridos, diariamente, confessar a Deus os nossos pecados, reconhecer a nossa finitude, reconhecer os nossos erros e colocá-los diante do Senhor. E clamarmos a Deus: ajuda-nos, ó Pai, porque nós não temos a mínima condição de seguir adiante sem a sua ajuda. Meus queridos irmãos, irmãs, meu querido ouvinte da palavra de Deus, o maior obstáculo para o agir de Deus em nossa vida é o pecado. O pecado nos impede de prosseguir e de conhecer a Deus com mais profundidade. O pecado nos faz separação entre nós e Deus. Mas o perdão de Deus nos traz libertação, paz ao nosso coração, tranquilidade à nossa mente, paz completa e real. Os tempos de provações, eu quero dizer para você, nós precisamos olhar como tempo de oportunidades concedidas por Deus. Para quê? Para transformar a nossa vida, para mudar a nossa história. Somos
moldados ao passarmos pelo fogo e ao confessarmos os nossos pecados diante de Deus, recebemos a sua bênção e a certeza do perdão, mediante a sua graça e misericórdia, por meio de quem? De Cristo Jesus. Observem vocês que tudo é por meio de Cristo Jesus. Ele levou a nossa morte, Ele levou o nosso castigo, Ele se fez maldição em nosso lugar, Ele se entregou àquela cruz, por mim e por você. Antes de Deus mudar as coisas ao nosso redor, eu quero dizer para você nesta noite com toda certeza que Ele deseja mudar primeiro a nossa vida, transformar o nosso coração, para depois nos enviar ao campo, à seara. E nós sabemos, a Bíblia é clara ao dizer isso, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. É a Bíblia que está dizendo, não é o pastor Ricardo, é a Bíblia. Portanto, o tempo difícil que nós estamos enfrentando hoje, pela graça de Deus, meu querido irmão, guarde isso no seu coração, na sua mente. Pode ser um tempo de grande transformação de Deus em sua vida. Tempo de você se aproximar mais de Deus e conhecer a sua vontade. Tempo em que os céus podem ser fendidos e a graça de Deus, a misericórdia de Deus recair sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. É um tempo de oportunidade, de nos voltarmos inteiramente para o Senhor e confiarmos na sua promessa. Terceira coisa que nós aprendemos aqui está no versículo 8. Lê para a gente, Alex, por favor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, eu quero dizer a você que tempos difíceis como esse que estamos vivendo, pode ser também um tempo para receber um chamado de Deus, para receber uma convocação de Deus, para você ir para a seara, ir para o campo, para você trabalhar na igreja, para você pregar o evangelho, para você fazer a diferença na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, na sua escola. Observem vocês que após descobrir que aquele era o tempo de conhecer mais de Deus, era o tempo também de ser transformado pelo Senhor. Agora Isaías recebe um chamado para fazer a obra do Senhor, a obra de Deus. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que Isaías ouviu a voz de Deus. Ouviu. Isso não significa dizer que Deus hoje vai falar com você da mesma forma que falou com Isaías. Nós temos a palavra de Deus e cremos que quando lemos a palavra, Deus está falando aos nossos ouvidos e corações e à nossa mente.
Mas aqui Isaías tem a possibilidade de ouvir a voz de Deus. Isaías ouviu a voz divina e foi impactado pela mensagem espiritual, que seria incumbido de realizar. Você vai perceber aí, a partir do versículo 9 até o versículo 11. Se você está vivendo um tempo difícil, apesar das incertezas, das lutas, das dificuldades, eu quero dizer para você nesta noite uma coisa: se coloque diante do Senhor para ouvir a sua voz, mediante a sua preciosa palavra. Porque o nosso Deus é um Deus que ainda fala. É um Deus que ainda age. É um Deus que ainda intervém poderosamente na vida do seu povo. É um Deus que abre portas e fecha portas. É o Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que cremos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É um Deus poderoso, soberano. É um Deus que está acima de todos os principados e potestades. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus traz vida e traz libertação. Quantas vidas, quantas pessoas foram salvas, foram libertas, porque receberam de alguém um folheto no meio da rua, no trem. Receberam um Novo Testamento dos Gideões internacionais. Pastor Ademar, que viveu grande parte da sua vida na Umbanda, estava se preparando para fazer a cabeça. Deus o tocou profundamente por meio de um Novo Testamento que ele recebeu dos Gideões. E ele acabou entrando na primeira igreja presbiteriana de Nilópolis, e lá ele recebeu alento e vida verdadeira, que mudou completamente a existência de toda a sua família, não só dele. Observe vocês que a partir daquele encontro com Deus, a vida do profeta seria conduzida pela direção de Deus. Ele deveria ir onde o Senhor o guiasse, por mais difícil que pudesse ser. E a pergunta que eu faço: será que nós hoje receberíamos esta incumbência de bom grado? É muito interessante. Deus, ele faz coisas que a gente não pode compreender. Lembrei de um fato aqui, que Filipe estava numa concentração evangelística na cidade, e Deus fala com ele que ele deveria ir para o deserto. E lá foi ele. De repente, quando ele se viu, ele estava no deserto. E lá no deserto ele tem a possibilidade de encontrar com quem? Com o eunuco. Um representante real da África. E ali é interessante que ele estava lendo ali os rolos acerca de Jesus Cristo e pergunta a Filipe:
E Filipe explica ali acerca de Jesus. E ele creu naquele momento e foi batizado, e o evangelho de Cristo foi levado para lugares que Filipe jamais tinha imaginado em sua vida alcançar por meio da sua pregação. Queridos, Deus também tem para cada um de nós os seus planos, os seus projetos, os seus desígnios. Isaías descobriu que Deus está acima de tudo e que sua vontade é soberana, passando a aceitar o que Deus tinha para ele, tornando-se obediente a tudo o que Deus lhe falasse. O tempo mais difícil da vida de Isaías se tornou o tempo do seu chamado para o ministério profético. A partir dele foi anunciado o plano de Deus para a salvação do povo. Em momentos difíceis da nossa vida, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, Deus nos proporciona oportunidades novas para nos usar e mostrar-nos o seu imenso amor para conosco. Eu acho muito interessante a palavra Reverendo Hernando Dias Lopes, quando ele disse que no mais profundo vale é que temos a possibilidade de ver as belezas dos montes. Às vezes nós precisamos atravessar os vales mais profundos da vida. Às vezes nós precisamos cruzar os desertos mais terríveis. Precisamos enfrentar a mais temível tempestade, para Deus fazer algo novo na nossa vida. Esse também é um tempo do chamado de Deus para a sua vida nesta noite. Creia nisso de todo o seu coração, meu irmão. Você não está aqui nesta noite por acaso. Deus trouxe você a este lugar. Você que está ouvindo esta mensagem, ou ouvirá ainda esta mensagem, Deus está aí conduzindo a sua vida nesse momento. Creia de todo o seu coração. Hoje é um novo tempo, um tempo novo de Deus para a sua vida. Este também é um tempo do chamado de Deus para a sua vida, seja ela na igreja, seja ela dentro de casa, seja ela no trabalho, na escola, aonde quer que você esteja. Deus deseja transformar você em luzeiros. Em luzeiros em meio às trevas deste mundo. Eu quero concluir a minha mensagem nesta noite com a graça de Deus, lendo o texto de Isaías 61, verso 2. Queridos, esse texto tem tudo a ver comigo e com você. Deus nos chamou para viver esta realidade. Deus nos convocou para fazer exatamente isso. Aqueles que estão chorosos, caídos, necessitados, angustiados. Diz o texto, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram.
A partir daquele dia, Isaías passou a proclamar um novo tempo de Deus para o seu povo, como o ano aceitável, entendendo que cada crise era também uma oportunidade para Deus agir de maneira poderosa e mostrar a sua vontade soberana. Deus tem também um novo tempo para a sua vida. Mas será necessário que você pare de olhar para os problemas, pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para as circunstâncias ao seu redor, pare de olhar para tudo aquilo que tem impedido você de seguir adiante e olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Volte os seus olhos para Cristo. Olhe este tempo como uma grande oportunidade para você conhecer mais a Deus, para você crescer em maturidade. Viva a cada instante na dependência, na providência de Deus e confie a Ele todas as coisas da sua vida. Não é confiar um aspecto e o outro deixar de fora. Não é confiar todo o seu corpo, mas uma unha do seu dedo ficar de fora. Deus deseja que você confie nele completamente. Deus deseja que você entregue a Ele, primeiro a sua vida, para que Ele transforme você, capacite você para realizar a sua obra. E fazer isso não é coisa fácil, porque nós temos, queridos, que desfazer algo que é terrível, que tem a ver com a nossa depravação total, o orgulho do nosso coração, de ter a capacidade de dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou o maior dos pecadores. E confia a Ele todas as coisas. Confia a Ele a sua família, seus filhos, seu casamento, confie a Ele o seu trabalho, confie a Ele uma nova história, porque Deus também tem a capacidade de escrever a cada dia em nossa vida uma nova história. Uma história muito mais bonita daquela que você já viveu no passado. Porque o nosso Deus é poderoso. É poderoso. Alex e Michele estão vivendo uma nova história. Muito mais bonita e preciosa do que eles viveram no passado. E isso, querido, é graça sobre graça. E Deus talvez hoje tenha para você uma nova história, um novo recomeço. E pela fé, você precisa dar o primeiro passo. Deus deseja que você o conheça melhor. Deus deseja que você ouça a sua palavra e confie nas suas promessas. Deus deseja enviar você para fazer a diferença, mesmo diante das dificuldades que possam surgir no seu caminho. É tempo de você viver uma nova história, uma nova experiência, um novo viver diante de Deus. É tempo de transformação. Existe uma música
escrita e feita pelo pastor reverendo Josué Rodrigues. Os mais velhos aqui, nós cantamos muito essa música na década de 80. Eli deve lembrar, né? Eu gostaria que nós ficássemos de pé agora. Alex vai nos conduzir. Mas antes eu gostaria que você prestasse atenção nessa letra. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e pôr em liberdade todos os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça para a sua glória. Nós estaremos cantando esse hino e eu gostaria de fazer um convite a você nesta noite. Eu queria que você tivesse um ato de fé, saísse do lugar onde você está, viesse até o altar. Nós estaremos aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida, pela sua família. Coloque diante do Senhor cada uma das suas dificuldades e, sobretudo, coloque diante do Senhor a sua vida. Vamos orar, vamos louvar, vamos crer que Deus pode fazer toda a diferença nesta noite. Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. A palavra do Senhor em Efésios diz: por esta causa me coloco de joelhos. Eu quero me colocar de joelhos diante de Deus neste momento. Senhor, nós estamos diante da sua gloriosa presença neste momento.
A tua palavra, Senhor, falou profusamente ao nosso coração. Trouxe, Senhor, a certeza de que a tua palavra jamais voltará vazia. A sua palavra é poderosa para transformar o nosso coração. A sua palavra, Senhor, é poderosa para escrever uma nova história na nossa história. E nós queremos nesta noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus, colocar diante do Senhor cada vida aqui nesse altar. O Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada lágrima, o Senhor conhece, Senhor, aquilo que está passando no coração de cada um. E nesta noite, Senhor, nós nos tornemos carvalhos de justiça para a glória do teu nome, Senhor. Aquilo que não podemos fazer, aquilo que não temos a capacidade de realizar, que o poder do teu Espírito Santo realize por nós. Que todas as investidas, Senhor, de Satanás caiam por terra, Senhor, na vida da tua igreja, Senhor. E que o teu poder, Senhor, venha prevalecer. Em nome de Jesus nessa noite. Se há pessoas, Senhor, que necessitam de cura, que o Senhor esteja derramando, Senhor, de acordo com a sua preciosa vontade, cura. Se o Senhor necessita, Senhor, transformar espíritos angustiados em veste de louvor nesta noite, faça isso em nome de Jesus. Mude corações, transforme as mentes, Senhor. Ó Deus, que ao sairmos daqui nesta noite, possamos sair com a certeza plena de que o Senhor caminha conosco, de que nós não estamos sozinhos, de que a batalha que nós estamos enfrentando já está vencida do nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que cremos e pensamos. Ó Deus, esteja, Senhor, fortalecendo a vida desta igreja, esteja trazendo paixão aos corações de cada irmão desta igreja, esteja, Senhor, inundando, Senhor, vidas aqui de compromissos contigo, com a tua obra, com a pregação do teu evangelho, com o anúncio da tua verdade a este mundo tenebroso. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue. A tua palavra diz que a nossa luta é contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. E dá-nos, Senhor, ousadia, Senhor, em nome de Jesus, para vencer os poderes das trevas, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. É a oração que a ti fazemos e que a toda a igreja diga amém e amém. Podem assentar, irmãos.